a gente vai falar sobre o CMEI. CMEI, mãe, é a creche pública, né? E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, porque aqui não tá tudo bem. Eu vou ser bem honesta com vocês. Desde quando eu criei esse canal, eu sempre fui honesta com vocês, né? Na verdade. A gente descobriu o autismo do Alan. Desde sempre eu soube, todo mundo acho que já conhece essa história. Mas em outubro começou um tratamento. E no começo do ano eu criei esse canal. E tem dado muito certo, eu tenho ouvido muitas histórias, tem me ajudado muito. Eu tenho ajudado muita gente ainda que não consegue apoio na rede pública. Eu tenho dividido algumas experiências do que eu tenho feito com a Alan, de como tem evoluído, para poder ajudar vocês também. Eu comecei a procurar esse ano achando que ia demorar, pois eu achei que seria obrigatório a Alan a partir do ano que vem, né? Eu boba, porque achei que por ele fazer aniversário 4 anos em novembro, eu achei que seria só a partir do ano que vem, e não. É obrigatório ele ir a partir desse ano. O Alan tá no meio do processo do desfraude, onde ele tem que ficar de fralda, ele tá ficando já de fralda em casa, mas fora de casa ele não aceita. Essa é a nossa luta, quem não conhece tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima, o vídeo do desfraude. E eu comecei a procurar. E desde o começo, quando eu procurei, eu ouvi muita risada na minha cara. Sim, gente, risada na minha cara. Porque eu comecei a procurar por alguns CMEIs que perguntei primeiro se tinha vaga na parte de casa, falava que tinha vaga. E aí eu falava assim que era para uma criança autista, como é que funciona a parte de interação, né, do professor a mais. E eu via risos. Porque mãe, como assim professora a mais? Ninguém sabia dizer, ninguém sabia como tratar. Ah não, a gente tem, mas é 2 professores por sala, 32 alunos. 32 alunos a cada 2 professores, né? E aí eu falava, mas você sabe que a gente não é obrigado a ensinar criança especial, que não. Então, entre outros absurdos, tá? E aí eu fui no núcleo da educação. Quando cheguei lá no núcleo da educação, eu nem falei com a profissional do DI, que curte essa parte de interação. Falei geralmente com a primeira pessoa que estava lá. Ela, logicamente, de primeira se prontificou em ajudar, né? E me ajudou realmente. Ela procurou algumas creches, até falei meio período, por o Alan ter seletividade alimentar, tem dificuldade de se alimentar sozinho, ele sabe sim, tem coordenação motora para se alimentar sozinho, ele sabe se alimentar sozinho, mas ele não tem interesse nos alimentos, então ele precisa de alguém ajudando nessa parte. Também na parte do desfraude, conforme o tempo se passasse da escola, que de primeira semana eu gostaria que ele ficasse de fralda, afinal ele nunca recebeu ordem de outra pessoa, a não ser eu. Então ele precisava desse tempo para ele entender que outra pessoa estava no comando, onde ficava o banheiro e tudo mais, né? Tudo novo. Faz sentido, não faz, gente? Esse toque, tudo. Tocar alguém nele no pipi, levar no banheiro e tal, seria muito complicado. Enfim, ela arrumou CMEI meio período, só que ficavam longe de casa. E aí eu fui dar uma olhada nesse CMEI aqui perto de casa. E a diretora me tratou tão bem, eu me senti acolhida, eu me senti super bem. E aí eu falei assim, não, por mais que seja período integral, eu quero ali, eu me senti segurança. Ela falou que as mães faziam reuniões para se encontrar e tudo mais, mães de autistas, dividir experiência e tudo mais. Eu achei, nossa, que bacana. E aí eu pedi, e eu fui com os papéis no outro dia já, para fazer essa interação, né, para fazer a matrícula dele. E aí já era outra pessoa, ela já tava mais séria, mais tipo assim, mais um aluno nessa sala que eu vou fazer. E aí eu perguntei do professor a mais tudo, e ela falou o seguinte, que ela tava com a cota dela preenchida, que se fosse necessário, ela incluiria ele nas 2 pessoas que se revezam, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde, essa pessoa, tá? Não são 2 ao mesmo tempo. Que se reveza entre os 8 autistas que ela tem no colégio, ela seria o 8º. E eu pensei, mas a Lei Berenice Piana não te dá direito a um professor a mais, custeado pelo governo? Se for na particular, custeado pela escola, não pode sair do nosso bolso, tá, gente? E aí a pedagoga entrou, uma senhora assim, falou assim, já chegou, sentou na mesa, bateu a mão e falou, mãe, você sabe que aqui a gente tem que desmentir laudo direto de médico, né? Direto a gente tá desmentindo laudo de médico, de neuro, né? Porque a criança chega com laudo de autismo e como a gente fica numa saia justa, porque a gente vê que
não é autista, porque ele olha mesmo pouco no olho. Ele faz não sei o quê, como se autista fosse um padrãozinho, sabe, gente? E todo mundo sabe que eles não são um padrãozinho, né? E aí aquilo já me deixou assim, tipo, peraí, o que tá acontecendo? E aí eu deixei, foi na sexta-feira, na segunda-feira ele começou a adaptação. Na segunda-feira ele foi, eu fiquei um pouco em sala, saí, era tudo novo, diversão, ele foi, soltou, porque ele sabe que eu sempre estaria perto. E sim, gente, a adaptação é complicada. Eu comecei a gravar vídeos sobre a adaptação dele, até vou colocar algumas coisas no canal agora. Oi, gente. Há um tempinho a gente começou a nossa saga em busca da escola do Alan. E eu achei até que ia ser fácil, né? Afinal, tem uma lei que fala sobre professora mais em classe. Eu vou contar a minha experiência, não é a experiência. Eu tô gravando com a câmera do notebook mesmo. A gente conseguiu um progresso, mas como é que chegou até isso? Liguei para algumas escolas para falar sobre apoio escolar, como que funcionava, se tinha esse apoio. Recebi muita risada na minha cara. Falaram que não precisa, que ele fica, que outras escolas falaram que eles não têm direito a apoio escolar, não é assim, só se for muito grave o caso, que outros falaram que não tinha obrigação de cuidar dele e tal, e eu comecei a ficar me desesperando. E hoje eu saí determinada a brigar pelo Alan. E aí eu parei no primeiro CMEI, eu não vou nem comentar o que aconteceu, porque foi muito triste, muito difícil. E que não tinha, que eles ficam desassistindo, que dá pena de crianças assim, porque eles ficam soltos pela sala, não tem um apoio escolar, não tem ninguém para poder ajudar. E é assim mesmo, infelizmente no Brasil é assim, e que se eu quisesse alguma coisa eu tinha que brigar na justiça. E eu comecei a colocar vídeos sobre a adaptação dele. Outra pecinha, amor. E aí eu comecei a gravar achando que sim, eu ia sofrer, mas ele ia se acostumar. Afinal, isso acontece com todo mundo, então vai acontecer comigo também. E aí o que acontece? No primeiro dia a diretora falou o seguinte: mãe, a segurança é tua, traz o menino sem fralda, tá? A partir de amanhã sem fralda. Falei assim, mas ele fica de fralda ele fica sem fralda só em casa, na rua, e ele não consegue ficar sem a fralda. E aí ela falou pra mim assim: não, a segurança é tua, ele fica super bem. Como se ela conhecesse meu filho mais do que eu conheço, né? E aí ela pegou, levei ele sem a fralda, o menino chorou, o menino ficou nervoso, o menino gritava, o menino se mordia, e ele foi. Ele entrou em sala nervoso, chorando. Eu falei, não, ele vai acalmar. Aí eu consegui acalmar ele e saí. Eu falei assim, vou trazer a fralda. Ela, não, traz, a gente coloca escondida até ele fazer essa adaptação que seria melhor. A professora concordou comigo. Eu falei, mas peraí, por que eu tenho que levar escondida a fralda? Por que isso? Entendeu? Porque se as duas não estão concordando, porque algo tem, algo não tá certo. E eu peguei e levei a fralda escondida, né? Nesse quarto dia. E eu tava sentindo que algo não tava legal, porque ele tava chorando, ele tava nervoso. E aí eu peguei e fui buscá-lo. Aí me ligaram meio-dia e meio. Mãe, vem buscar que o Alan tá sem almoçar e sem tomar café. Cheguei lá. Aí me falaram, eu sentei ele na mesa e ele não quis comer, que a professora realmente não tem como segurar ele, gente, porque são duas professoras para 32 crianças, o era 33. E aí, cheguei lá, a professora abraçando, ele já tava um pouco mais calmo. Falei, vocês só me ligaram agora? Ele tava sem tomar café, sem tomar água, sem comer, sem almoçar. Eu trouxe ele pra casa, esse menino mandou um prato de comida sozinho. Ele tomou muita água, falava água. E aí ele pegou, dormiu muito. E ele tinha pesadelo, ele falava assim, Alan não, no sonho. E ele batia na mão e puxava a orelha. E aí ele teve crise a noite inteira, ele se mordia. Meu filho nunca teve uma crise dessa. Ele se mordia, ele se arranhava, ele tava extremamente nervoso, agitado. E aí eu conversei, aí eu falei assim, levei lá e falei assim, olha professora, diretora, levei ele hoje foi o quarto dia. Ele não veio ontem por causa que aconteceu isso, tá? Eu quero que deixe a primeira semana meu filho de fralda. Ela, mas mãe, que horas tira a fralda do seu filho? Eu falei, de manhã em casa. Tá, então, ele tá na hora de casa aqui, você que tá inseguro. Eu falei, não.
Falei, eu conheço meu filho, o meu filho tá nervoso, ele tá sem a fralda dele, ele tá num lugar desconhecido sem a mãe, então eu acho que alguém tá tocando nele pra levar no banheiro, não funciona assim, entendeu? Quer saber mais do que eu, que sou mãe? E aí ela, tá bom, se você quer assim a gente deixa, não gostou, mas tudo bem, né? Mas eu aposto que isso vai mudar ainda. E eu deixei ele lá e eu fui buscar, falou, ó, a partir de hoje vai ser só até as 10 da manhã. Falei, tudo bem. E vim pra casa, às 10 da manhã eu retornei pra buscar ele, né? E aí quando cheguei, eu fui conversar com a pedagoga. E a pedagoga veio falar pra mim o seguinte. Falou assim, mãe, eu falei, e esse professor a mais, eu vou atrás, tô indo atrás da justiça, né? Pra conseguir esse professor a mais, porque ele vai precisar, meu filho não se alimenta sozinho, o meu filho precisa de ajuda por desfraude, as 2 professoras para 32 crianças, porque sim, tem criança lá que não tem laudo ainda, mas tem suspeita, tem tudo junto, então não dão conta, né? E aí ela falou o seguinte, mãe, vamos supor, nessa forma, vamos supor, tá? A senhora de idade lá. Falou assim, imagine que tem 10 crianças, a gente arruma cada criança autista um professor. Como é que ficam os nossos impostos? Olha a preocupação dela. Os nossos impostos vai subir. Eu faço parte do movimento, entendo um pouco. Falei, você conhece a União dos Pais aqui de Curitiba, UPA, o trabalho deles? Não conheço. Conhece tal coisa? Não conheço. E aí, mãe, eles têm criança solta, essa coisa de ficar nhenhenhê em cima da criança, a criança não desabrocha. Precisa ficar solta entre as outras crianças, não um professor a mais. Falei assim, a lei não é mais ou menos assim. E eu já tô com a minha cota preenchida, tá? A minha cota tá preenchida, que são 2 pedagogos, um de manhã, um à tarde, que atendem todas essas crianças, tá? A cota tá preenchida. Falei, tá, mas ele tem direito ao professor a mais. Não, mãe, mas as coisas não funcionam assim. Já tô com a minha agenda toda cheia, minha cota preenchida, não funciona assim. Se a gente achar necessário, eu vou dividir meu atendimento com ele também. Entendeu? Falei, é profissional do dia, a fulana, não vou citar o nome dela. Eu tô 3 semanas tentando falar com ela sobre outros assuntos, também não consigo. Tem criança que demora meses pra gente conseguir, pra ela fazer essa inclusão, que ele precisa de um atendimento, aí esse atendimento vai se dividido entre as duas bonitas que ficam se dividindo entre os 2 autistas. Sendo que eles almoçam junto, tudo como é que faz? É um por turma, elas ficam correndo de um segundo em cada turma? Né? Pensei comigo. Aí não, mas que não sei o que não tem esse negócio não, que tem que estar na natureza. Eu falei assim, até um animal que vive no zoológico, em cativeiro, antes que precisa ser solto na natureza, ele passa por um processo de adaptação aos poucos, pra ser solto, e mesmo assim assustado com chip, com tudo, pra poder monitorar, pra saber como ele está se saindo. Um acompanhamento, imagine o ser humano, uma criança. Gente, isso é absurdo, isso não pode acontecer. E aí ela veio me falar isso pra mim, e aí eu fui atrás, e eu vou colocar agora no final algumas mães que me mandaram suas histórias, porque gente, eu não tô sozinha, isso acontece direto, isso não pode acontecer, não pode ser vindo do nosso bolso se o colégio é particular, não pode ficar sem atendimento, porque a professora acha que a cota a diretora acha que a cota da colégio dela está cheio. A lei não funciona assim, a Berenice Piana não funciona assim, gente. Por favor. Então eu vou pedir um favor pra vocês, tá? Pra vocês colocarem aqui nos comentários a sua frustração que você passou ou que você passa com seu filho, tá? Que você divida comigo o que tem acontecido pra gente poder ir atrás junto disso, porque essa história não vai parar aqui. Eu tinha a intenção de dividir com vocês um processo mais calmo. Eu realmente acreditei que meu filho faria uma adaptação tranquila, que eu iria sofrer, como toda mãe, né, no primeiro dia de aula e tudo, mas eu ia me acostumar, e ele também. O meu filho não quer ir pra escola, entendeu? Meu filho não quer porque lá ele fica perdido. Meu filho tá perdido. E nenhuma criança deveria se sentir assim, gente. Por favor, então vou te pedir pra vocês colocarem os comentários aqui embaixo. Publique, divida esse vídeo com a mãe que tá lá em desespero pra mostrar pra ela, você não tem que pagar do seu bolso, seu filho tem direito sim. E a partir de hoje começa um novo quadro nesse canal, tá? Onde a gente vai dividir as nossas frustrações, e onde eu vou atrás e vou gravar todo esse processo do professor a mais, porque meu filho vai ter o professor a mais dele, tá? Então eu vou dividir todo esse processo
com vocês onde vocês têm que ir, com quem vocês têm que falar, o que vocês têm que fazer para conseguir esse professor a mais. E eu espero realmente que vocês estejam comigo, que vocês assistam, que vocês acompanhem, tá bom? Então, muito obrigada de verdade por ter assistido esse vídeo. Compartilha e a gente vai à luta, tá? A gente vai junto, porque esse sentimento, essa situação não pode continuar. Oi, Mari, tudo bem? Então, fazendo o meu relato aqui, né, do meu filho, que tá dentro do espectro autista. Ele estava no CEMEI, e no CEMEI havia 21 crianças, 22 crianças e uma professora e um auxiliar. E eles me diziam que estava dentro dos padrões, né, 21 crianças para 2 professoras, uma professora e uma auxiliar. Porém, o Adrian não estava se desenvolvendo, o Adrian não queria ir para a escola, era muita criança, né, as dificuldades diárias dele de higiene, de alimentação, de convívio social, até que um dia a diretora me ligou, falou que era para eu ir para buscar ele na escola, que ele estava se espremendo. Chegando lá, ele não estava se espremendo, ele estava tendo uma crise. E eu perguntei para a professora, né, falou para mim que tinha os cursos, que tinha feito curso, que era especialista em autismo. Não, ele simplesmente estava se espremendo aqui. Eu falei, é uma crise. Eu falei, sim, a sala está muito lotada, a professora que está aqui auxiliando, auxilia todas as crianças, mas ele precisava de uma professora, uma educadora só para ele. Então, fiz o vídeo, entrei com uma reclamação, uma ouvidoria, eles negaram de início, falou que estava dentro dos parâmetros, 2 professoras, uma professora e uma educadora, para aquele tanto de criança, e negaram meu pedido. Então, eu fui até o Ministério Público, né, acionei o Conselho Tutelar, fui para a secretaria, pedi para eles me ouvirem. Então, foi o secretário, a diretora do Departamento de Ensino Especial, expliquei toda a situação, todo o relato, o estudo de caso que a gente tinha dele feito pela pedagoga para criança especial, né, e ali dizendo que comprovava as necessidades, que o Adrian precisava de um acompanhante apenas para ele, independente se estava dentro dos parâmetros ou não, né, pela lei isso daí era claro, né, ele tinha algumas dificuldades e foi comprovada a necessidade dele de uma pessoa do lado dele para estar auxiliando. Então eles me concederam, né, a profissional, né, de apoio para estar ajudando o meu filho na escola, né, nas questões diárias, né, então a partir desse momento, depois de muita luta, que eles negam já de cara, porque diz que a criança não precisa e tal, acabaram cedendo. Porém, quando eu fui buscar outros tipos de tratamento, né, na área da saúde, não na área pedagoga, eles queriam me mandar para o neuro do município, dizendo que ia ter que rever essa situação e que ia ter que rever o laudo dele e tal, porque nem era autista nem nada, né? A gente sabe que cada criança é única, né, tem a sua particularidade, né, tem as suas dificuldades, entendeu? Tem os graus, né, que para diferenciar, mas todas são crianças, né, e independente do laudo ou não, e laudando, né, claro, uma criança autista, a gente sabe que tanto a família, né, precisa de apoio, precisa de ajuda, os médicos laudam porque sabem que a criança precisa de apoio, e muitas das vezes eles querem confrontar, né, um médico, né, para tirar esse laudo já, para não dar aquilo que é de obrigação do Estado, do município, fornecer para uma criança autista. Eu já tô no segundo CEMEI, porque o primeiro, eles passaram 2 anos com meu filho nele, me escondendo, né? Que meu filho era normal, que ele fazia tudo normal, e quando foi avaliar tudo, chegou no ponto final, foi descoberto que ele não acompanhava nada, ele não fazia nada, que nada com ele lá era normal, como eles diziam. Aí eu tive na ouvidoria, na época, eles passaram encaminhamento para o CAPS, no CAPS descobri sobre o autismo, eu nem tinha conhecimento sobre o autismo. Agora já no segundo CEMEI eu tô tendo transtorno com o cuidador, por quê? O cuidador da parte da manhã da parte da tarde do meu filho, ela trabalha na parte da manhã como cozinheira. E na parte da tarde ela não tá tendo paciência, não tá conseguindo lidar com ele. Aí eu tive no CEMEI essa semana para buscar ele. Chegando no CEMEI cheguei na recepção, meu filho estava na secretaria, a coordenação e a diretoria, tudo aos gritos, dizendo que se fosse assim não dava, que ele estava uma criança insuportável, que a cuidadora da parte da tarde iria abrir mão dele, porque não suportava, não estava conseguindo lidar.
Aí eu falei assim, bem, se ela não tem qualificação para estar aí, ela não tem qualificação para lidar, então realmente que ela não continue mais aí, que ela saia. E agora tá assim, eu tô esperando passar as férias para mim ir na ouvidoria de novo, na Secretaria de Educação e recorrer sobre todo